Tem com rede. Tem com rede. Tem com rede que você tá aí. Rede. Certo, hein? É daqui da frente. Amém? Tem uma palavra de oração. Curva a sua cabeça. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos entoar cânticos ao Senhor. Graças porque fomos chamados pelo Senhor, mesmo sabendo que nós não merecíamos, Senhor, absolutamente nada disso. Por isso, Deus, graças pelo dom da vida, porque segundo a tua palavra estávamos mortos, ó Deus, em nossos delitos e pecados. E te pedimos, ó Deus, e clamamos ao Senhor que nessa manhã, ao abrir da tua palavra, o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar revelação e a graça do Senhor. Que possamos ser fiéis à tua palavra e que possamos, ó Pai, conhecê-lo cada vez mais segundo a tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui nessa manhã e que o Senhor utilize do teu Espírito, ó Pai, para encontrar corações nessa manhã. Que o Senhor possa, em nome de Cristo Jesus, nos invadir, Senhor, segundo o teu Espírito, segundo a tua graça. E se hoje nós ouvimos a tua voz, que nós não venhamos endurecer, Senhor, o nosso coração. Quebra, Senhor, nosso espírito, quebra, Senhor, nosso coração. Nós não somos absolutamente nada sem o Senhor. Nos dá, Senhor, essa consciência, nos dá, Senhor, esse entendimento, que o justo, Senhor, viverá pela fé e não de outra coisa, Senhor. Por isso nós te damos graças e te agradecemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Isso que eu ia ficar apagando toda hora. Amém. Irmãos, cadê aqui? Negócio de brilho aqui. Vou botar nunca. Beleza. Como foi a semana de vocês? Boa? Foi uma semana bem de crente mesmo assim ou não? Bem de crente, não? Minha semana foi maravilhosa. Eu encontrei o presbítero em São Paulo, ó. Né, Val? Estive lá. Mas foi uma benção lá em São Paulo. Teve um momento lá interessante, eu até compartilhei com o Paulo. Eu estava na casa de uns irmãos lá, e aí um jovem, que é um adotivo do Eduardo, né? Ele fez uma pergunta super interessante, super simples, né? Mas o interessante foi o contexto, né? Porque a mãe dele, ela esperou a gente chegar para poder ajudar na dúvida. E foi curioso, porque ela queria que a gente respondesse a dúvida, mas do jeito dela. E a pergunta do jovem era simples, né? Por que tem santo na Bíblia? Por que tem os santos, né? Foi ótima pergunta. Aí eu falei, aí no resumo, né? Eu falei, olha, lá na nossa igreja é cheio de santo. Ele é mesmo? E a mãe ficou super interessada. Então eu vou nessa igreja. Eu falei, o problema é que quando acaba o culto, eles vão para casa. Eles não ficam lá, né? Aí ele, entendi. Aí eu vou explicar para ele o conceito, né? Do santo, que na cabeça dele o santo é aquele que não peca nunca, né? Ao passo que a gente sabe que o santo é aquele que foi apartado, né? Para uso exclusivo de Deus. Então, espero que você foi um santo apartado essa semana, né? Amém? Amém. Então, a nossa irmã Dani leu para a gente, né, um texto que nós vamos meditar hoje pela manhã. É como aqueles encontros que eu faço, às vezes, que demoram uns 3 encontros para acabar o texto, né? Senão, mas espero que hoje a gente consiga, pelo menos, avançar muito aí, se Deus permitir, numa outra ocasião, a gente poder finalizar esse tema. Mas vamos lá, em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, vamos rever essa história aí. E 25, Lucas 10, 25 ao 37. Os irmãos que estão conectados, Marcos, Petra, Pedrinho, Cristel, seu Pedro, o melhor sogro e sogra do Brasil, Stephanie. A Stephanie está aí, que linda. Que praga noutra praga, né? Então vai ser um empragamento que ninguém quer. Palhaçada. Olha que foi a mãe dele que falou, viu? Deixa eu te falar, olha que foi a Maria que falou de Jesus, não foi nem nós, né?
Eu tô vendo ali, eu tô achando engraçado que o Pedro mandou a música lá para os irmãos e a música tem vem, 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 Senhor. Vem, 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 Senhor. Que engraçado, né? Os mantras, né? Os mantras evangélicos, né? Vem, vem, vem. Amém. E aí, vamos ler então essa passagem, e logicamente a gente vai ler outras passagens, mas, antes de mais nada, eu quero criar um pouco de contexto. A gente entendeu que o pai da interpretação é o contexto. Se não tem contexto, não tem nada, certo, Paulo? Então, vamos entender um pouco de contexto, para a gente entender o que está acontecendo aí, né? Então, olha só. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito. Qual que era o objetivo dele? Pôr Jesus à prova, como está escrito aí. E ele disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, a pergunta aí, a pergunta da discussão era: o que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isso e viverá. Amém? Eu li só até o versículo 28, porque essa conversa de Jesus com esse homem, ela tem duas rodadas de conversa. Não sei se vocês perceberam. Então, a pergunta central dessa primeira rodada, aí, se eu puder dizer assim, de conversa, qual era a pergunta principal? Exatamente. E depois a gente vai ler do versículo 29 ao 37, que é a segunda camada, para a gente falar um pouco mais sobre esse ponto. Mas o interessante aí é que sempre, curiosamente, quando alguém pergunta algo para Jesus nas Escrituras, dá a sensação que Jesus não está respondendo a pergunta. Já perceberam isso? Não? Obviamente, a maneira como Jesus fazia era de muito conhecimento rabínico, né? Os rabinos eles ensinavam perguntando e não dando respostas, porque eles sabiam de uma coisa: que quando eu tomo consciência de algo, eu assumo ao mesmo tempo responsabilidade. Então, a melhor maneira de trazer consciência para as pessoas é perguntando e não dando respostas para elas. Quem tem filho, né, Alice? Sabe o que eu estou falando, né, filho? Exatamente. Então, beleza. E olha só, nesse contexto, e é interessante que no contexto rabínico, geralmente, quase sempre, o aluno se levanta para perguntar para o mestre, e não o contrário, por um sinal de respeito. Mas nesse texto vai dizer que ele ficou de pé para perguntar para Jesus. Só que esse ficar de pé não era que ele estava considerando Jesus um mestre ou um rabino. Ele estava querendo, de fato, como é que eu vou dizer, ter uma armadilha para Jesus. Ele estava tentando pegar Jesus. E aí eu vou explicar um pouquinho para quem não sabe. Quando Jesus caminhou sobre a terra, sempre, né, tinha 2 fariseus ou 3 fariseus, 1 ou 2 fariseus perto dele. Qual o objetivo? Logicamente, não era só pôr Jesus à prova, mas também saber se aquele era o Messias realmente. Então, eles ficavam fazendo perguntas para tentar perceber se ele era ou não o Messias. Mas, ao mesmo tempo, como eles chegaram à conclusão que ele não era, eles começaram a cada vez mais provocar Jesus para tentar, de alguma maneira, ser levado ele à prisão ou castigado, acusá-lo, como no final ele acabou sendo. Mas o mais curioso é que Jesus, sendo Deus encarnado, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ou não? A chance de Jesus ter marcado o encontro com esse fariseu foi imensa. Porque o que Jesus está ensinando para nós nesse texto não tem nada a ver com o fariseu. E ele utilizou de um fariseu para poder ensinar algo extremamente profundo, que é o que a gente quer meditar. Então, só um pouquinho de contexto aí, então, para vocês. Então, a primeira pergunta que ele faz, qual foi? Quem lembra? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Vamos lá. A pergunta aí, alguém acha que essa pergunta está certa ou errada? Alguém já fez essa pergunta, não? Eu acho que é errado. Por que ela está errada? Porque não que ele faz ele herdar a vida eterna. Gente, olha só. A pergunta está completamente equivocada. Simples. Quando você herda algo, você faz alguma coisa, não? O que é herdar algo?
E ganhar algo sem você nem sequer ter decidido por isso. Porque não existe mérito em herança. Existe ou não? Você pode receber herança até de um amigo. Você não precisa ser nem da família, ó, curiosamente falando. Certo? Então, a pergunta desse fariseu estava tão equivocada que por causa dessa pergunta equivocada que o discurso inteiro se deu. E isso é muito importante. Por quê? Porque eu quero ir fazendo alguns resumos para o nosso contexto, porque, de alguma maneira, essa pergunta desse fariseu, essa é a pergunta da religião. Essa é a pergunta que todo mundo quer resposta, do tipo, fala para mim o que eu tenho que fazer. Não é? É igual você encontrar esses caras na internet, o Pedro, que dá muita risada disso, né, Pedro? Você quer saber como que faz para ganhar uma Ferrari como essa? Arrasta para cima, que eu vou te mostrar como que é. Não é mais ou menos assim? É mais ou menos Jesus, é como se Jesus andasse com uma placa. Quer saber como é dar a vida eterna? Arrasta para cima, que eu vou te mostrar como é que você tem que fazer. Mas a pergunta está totalmente equivocada, porque no Evangelho de Jesus Cristo, que ele veio anunciar e apresentar, não existe mérito para receber. E talvez esse foi um dos maiores conflitos para os fariseus. Porque eles estavam acostumados ao quê? A fazer algo e não a crer em algo. Então, meus irmãos, como eu até anotei aqui, né? Apesar de ser de graça, a vida eterna, não existe necessidade de meritocracia. Nada, absolutamente nada que você faça pode dar a você o direito de receber a vida eterna. Aliás, falando bem franco, né? A sensação que dá em Jesus que aqueles que acham que têm meritocracia ou condições de receber a vida eterna é os que menos têm possibilidade de receber. É mais ou menos aquele cara que está quase morrendo, cheio de grana, e aquele filho fica bajulando o pai. Ó, pai, ó, eu tô aqui, viu, pai? Ó, pai, eu nunca saí daqui, eu quero que você se lembre, pai, que eu sempre fiz tudo o que você mandou fazer. E aí, meus irmãos, como eu anotei, a pergunta desse jurista, eu chamo ele de jurista porque é alguém que estava querendo julgar Jesus ali naquele momento, é exatamente a pergunta da religião. E a pergunta que, de alguma maneira, volta e meia nós estamos fazendo. Porque na nossa cabeça eu faço de alguma forma para que eu tenha validade em Deus. Ou seja, eu faço para provar que eu sou. E não o contrário. Eu sou, por isso eu faço. Por isso agora eu tenho autonomia, autoridade para fazer, porque agora eu fui transformado por Deus. Enfim. E aí, Jesus, curiosamente, não deu uma resposta para esse cara. Jesus faz uma pergunta. E ele fala para ele, a pergunta é, o que diz na lei, fariseu? O que fala lá naquilo que você tem acreditado? E como que você interpreta? Olha que interessante. E por que Jesus faz isso? Porque era muito comum no contexto da época de Jesus, os rabinos terem resumos da lei. Era comum, muito comum. Então você falava com um rabino tal, ele resumia a lei de tal forma, o outro resumia de tal maneira. Da mesma forma, como hoje nós crentes aqui faz do mesmo jeito. O que é o evangelho? É bom pra caramba. Esse é o evangelho. Só sei que ele é bom. Aí o outro fala, mas o que é o evangelho? Ah, é as boas notícias. Isso é o evangelho. Ou seja, não tem pé nem cabeça. Porque esse é o resumo que a nossa mente faz interpretação do evangelho. E naquela época também. Então, Jesus perguntando para esse jurista, ele queria saber o que a lei diz segundo a sua ótica, como é que você interpreta a lei? E aí a gente sabe que ele faz esse resumo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito provavelmente, e a gente não sabe se isso é fato ou não, esse jurista já seguia Jesus. Talvez não foi a primeira ocasião que ele se deparou com Jesus. E ele faz um resumo, provavelmente, semelhante ao de Jesus. Se você ler lá depois Mateus 7, versículo 12, e Lucas, capítulo 6, verso 31, é como se ele pegasse o que Jesus falou e fizesse um resumo. Até para ver o que Jesus ia falar. Tipo assim, eu estou repetindo as suas palavras, Jesus, do resumo da lei. Enfim, mas outra possibilidade é que esse rabino, esse jurista, na verdade, possa ter repetido também, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 19, 18. Quem abrir mais rápido aí, pode ler para mim, por gentileza? Levítico 19, 18. Não te vingarás.
E não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Pronto. Muito provavelmente esse cara fez uma conta. Olha, quem é meu próximo? É o meu povo, que está aqui. Então, amar meu povo é fácil, porque ele é cumpridor da lei. Então, agora, amando esse cara, eu vou estar o quê? Cumprindo o mandamento. Só que agora, em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5, existe outro texto. Quem pode ler, por favor? Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Pronto. Então, esse jurista, ele resumiu a lei com esses dois versículos em mente. Ou seja, ele falou Levítico 19, 18, que é a relação com o próximo, e ele fala de Deuteronômio 6, 5. Mas muito provavelmente, Jesus, sabendo que quando ele fala isso, Jesus sabia a intenção do coração dele, ele faz uma interpretação de, principalmente Levítico 19, 18, de que ele define um povo, concorda? E quem que era o povo que ele definiu? Hã? O povo dele, certo? Não é muito diferente de nós, mas vamos lá. E aí, obviamente, Jesus inverte uma ordem aí, porque ele fala primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tá? Obviamente, no entendimento bíblico, é impossível um ser humano amar o próximo como Cristo amou sem conhecer o amor de Deus. Impossível. Mas, enfim. De repente, Jesus olha para isso, e esse foi um texto que sempre me chocou. Que eu falava assim, gente, então os judeus têm uma chance, nós não teve, velho. Porque, de repente, Jesus fala para ele, falou certinho, parabéns, você acertou, faça isso e viverá. E eu falei assim, gente do céu, então ficou fácil aí. Não é? É ou não é? Sim ou não, gente? Hã? O que acontece? De alguma maneira, se a gente ler esse texto de maneira displicente, a gente vai entender que sim, existe uma meritocracia na salvação. É possível alguém, então, segundo a fala de Jesus, receber a vida eterna. Basta fazer o quê? E ao próximo, certo? Simples, não é? Não é tão simples, né? E olha só, o grande desafio aqui não é a resposta, é o padrão. Porque quando Jesus fala sobre isso, o padrão, segundo o que ele diz, é quem? O padrão da resposta. É Cristo mesmo. Não é o entendimento do que ele estava dando da lei. Era um entendimento da maneira como Deus enxergava o que ele escreveu. Certo? Portanto, quando você vai ler lá em Romanos capítulo 7, do versículo 13 ao 20, eu não vou ler todo o texto, mas vocês podem acompanhar depois, o apóstolo Paulo vai fazer uma declaração muito importante a respeito da lei. Que ele vai dizer que o problema da lei não é a lei. A lei é boa. Qual que é o problema da lei, então? Que ninguém pode cumpri-la. Nem esse fariseu que estava aí na frente de Jesus. Mas olha que interessante. A pergunta desse homem se tornou vazia de novo. Por que ela se tornou vazia de novo, essa resposta que ele deu? Porque ele tem a sensação de que ele pode cumprir a lei, ou não? Sim ou não? Vocês vão perceber que sim, quer ver? Só que é o seguinte, vou dar um pouco de uma analogia para entender como é que foi a conversa. É como se o Haroldo chegasse para Jesus e falasse, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vira para você e fala assim, é só você saltar esse muro de 7 metros. Entendeu, Haroldo? Ele vai dar conta, não? Não tem jeito. Quem consegue pular um muro de 7 metros? Para pular um muro você precisa de quê? De quê, gente? Você precisa de ajuda, véio. Certo? Porque é impossível um ser humano pular um muro de 7 metros. Então, eu só fazer uma analogia para explicar para vocês que foi isso que Jesus disse. Jesus não falou para ele, cara, ó, você já está agora resolvido. Só que aí, aqui que começa o problema. Por quê? Porque quando começa, agora a gente vai estar na segunda parte da discussão, porque segundo o entendimento desse jurista,
O problema primeiro, que era amar a Deus sobre todas as coisas, já estava resolvido. Como é que eu sei disso? Porque ele já partiu. Então, quem que é meu próximo? Porque com Deus eu já estou o quê? Resolvido. E aqui que entra o problema. A raça humana está pensando do mesmo jeito. Tá ou não tá? Você vai falar de Deus, Jesus, qualquer coisa. Não, não, não. Eu e Deus, nós somos a maioria, desde pequeno. Eu e Deus? Não, mas que isso? Quem me fala a próxima etapa, porque essa fase eu já passei. Né? Igual videogame, né? Tem a fase 1, 2, essa fase 2 e 3 eu já passei. Eu quero saber qual que é a fase 4 para eu passar. Porque, de alguma maneira, a pergunta desse homem, ela é vazia, sabe por quê? Sabe por quê, Larissa? Porque ela é carregada de autojustiça. E o que seria autojustiça? É um homem querendo se justificar diante de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, de verdade, nós cremos, e aqui a gente acredita piamente nisso, nós não estamos muito preocupados, de verdade, com o que você faz. Claro que nós queremos saber para ajudar você se estiver fazendo alguma coisa errada, mas de uma maneira ou de outra, não é isso que vai te levar para o céu. Não é isso que vai te dar a vida eterna. Porque não é o que você faz ou deixa de fazer que vai garantir a sua entrada no céu. Sabe o que vai garantir a sua entrada no céu? Alguém sabe, não? O próximo. Nós vamos descobrir quem é o próximo. Amém? Então, olha só. Vamos ler lá, então. Vamos continuar a leitura. Vamos ler lá. Agora vamos ler do versículo 29 ao 37, para a gente ter um pouco de contexto. Jesus respondeu para ele, então, no versículo anterior, 28, respondeste corretamente, faze isto e viverá. Aí o cara não ficou muito contente com a resposta de Jesus, continuou. Ele, porém, presta atenção a maneira como Lucas escreveu isso. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, então tá bom, já que eu já entendi que eu sou um cumpridor da lei, porque para mim, amar a Deus é o quê? Cumprir a lei. Simples. Para mim, cumprir a lei é ir na igreja. Para mim, cumprir a lei é dar o dízimo. Para mim, cumprir a lei é, sei lá, não bater na mulher, não bater nos meninos, não falar mal do pastor, do presbítero. Isso é cumprir a lei. Certo? Então, agora, Jesus, eu quero saber o seguinte, como eu já estou resolvido nessa parte, eu quero te fazer só uma pergunta. Quem é meu próximo? Certo? Porque a primeira já está resolvida. Porque ele poderia ter perguntado, não, então me fala como é que é, né, como é que é amar a Deus, eu queria entender. Não, ele já estava resolvido com isso. E aí continua o texto. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram semi-morto. Casualmente, repetidamente, né, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe, ou né, curou os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Perguntou Jesus, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vá e procede tu de igual modo. Beleza, voltando aí para o nosso contexto.
O jurista, então, agora começa com uma nova pergunta, uma segunda camada de pergunta. A primeira pergunta era o quê? E a segunda pergunta? O que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo. Sabe por que tem tudo? Porque a vida eterna só pode ser dada pelo próximo. O problema é que na sua cabeça, você pode estar pensando que o próximo é o mendigo que está sentado na rua. Porque muita gente olha esse texto com o fim de quê? Ação social. Isso aqui é mais ou menos assim, ó. Eu já contei isso aqui. Aqueles irmãos que, às vezes, irmãos de igrejas muito pentecostais, aí ele olha para sua cara, sabe que é a cara de desânimo, que é a cara de segunda-feira que a gente tem? Aí ele olha para sua cara e fala, não fica assim, meu irmão. Sabe por quê? Porque você é Davi. E Davi, quando foi olhar para o gigante, ele pegou 5 pedras. Sabe por que ele pegou 5 pedras? Alguém sabe, não? Ele tinha as outras 4. Aí o cara criou uma teologia para 5 pedras. Aí é os nomes de Deus, entendeu? Aí é o Deus Jeová, é porque não sei o quê, porque é o provedor. E eu vou falar uma coisa, sabe por que isso é um perigo? Porque quando você põe você na Bíblia, meu Deus do céu. Aliás, nós temos lugar na Bíblia. E sabe qual é o lugar? Mortos. Apartados. Inimigos. Inferno. É tudo referente a nós. Mas o cara quer pegar quem? O Davi, ué. Um herói. E eu já falei e vou repetir. Nós não somos o herói da Bíblia. Nós somos o problema na Bíblia. Ah, eu duvido. Duvido, ó, pro mundo, ué. Tira o ser humano da terra para você ver. Os animais, floresta, vai tudo, né? A natureza vai voltar ao normal. Tudo voltar ao normal. Quem que é o problema da terra, meu irmão? É as baratas? É a barata, Alice? É, filha? Ela falou ontem que as baratas é o problema do mundo. Né, filha? Meu amor. Ela tá com vergonha. É porque ontem ela viu uma barata lá em casa, tadinho. E eu pensei que, de verdade, eu achei que era o capeta chegando. Meu Jesus. Mas, enfim. E aí, meus irmãos, a pergunta, então, desse fariseu é quem é meu próximo. E sabe por que ele fez essa pergunta? Porque a lei é incapaz, de alguma forma, de demonstrar quem é o próximo. Vamos seguir. A arrogância desse jurista, então, se equivale a qualquer ser humano que busca autojustiça. Porque a pergunta dele agora não é uma pergunta só de um religioso, é da raça humana. A raça humana, de alguma forma, está tentando escapar. Escapar do quê? De qualquer problema. É ou não é verdade? Até crente quer sair de problema. Ele vem na igreja para quê? Para resolver o problema. Não é verdade? Só que ele se espanta, porque quando ele conhece o evangelho de verdade, meu Jesus fala assim, ó, tem de bom ânimo. Aliás, seus problemas vão acabar. É exato. É igualzinho essa teologia pregada, é igualzinha. A teologia de Jesus é igualzinha a que o povo está pregando, não é? Idêntica. Mas não é tão idêntica assim. Mas, enfim, olha só. Ele, de alguma forma, ele estava plenamente convicto, esse homem, que ele era um cumpridor fiel da lei. Só que ele se esqueceu que ele estava falando com quem? Com quem criou a lei. E querendo dar uma aula para o criador da lei. Agora, você imagina... Gente, Jesus era um cara muito respeitoso. Eu vou falar para vocês. Esse cara é Deus mesmo, não tem condição. Não, é sério. Bicho, isso é igualzinho lá em casa. Quando o Mateus Alice quer dar lição de moral, aí não tem condição. Não tem condição, né, filha? Tá, né, meu amor? Olha só, como eu falei, né? Ele tinha plena convicção que cumpria a lei, porque ele foi direto para segundo mandamento, né, que é o próximo, né? Então vamos lá. Olha só. Ele, por de alguma forma, e eu quero explicar isso de maneira bem mais simples, assim. Ele, de alguma maneira, ele estava convicto que ele amava quem? A Deus, porque para ele amar a Deus era o quê? Cumprir a lei. Então eu quero te fazer uma pergunta. Agora, segundo Deus, como que você sabe que você ama a Deus? Boa pergunta, né? Alguém já te fez essa pergunta, não? Como você sabe que você ama a Deus? Ninguém arrisca, gente. Não. Vamos lá, ué. Hã? Ó, o Haroldo falou.
Como é que é, Haroldo? Na palavra de que é obedecendo seus mandamentos. Obedecer os mandamentos. Então ninguém ama a Deus, velho. Ué, quem é que obedece os mandamentos? Fala pra mim. Fala pra mim, ué. Vou reforçar a pergunta. E é pra você pensar mesmo, irmão. Isso aqui é como, parece uma igreja. Então vamos lá. Seguinte, ó. Como você sabe que você ama a Deus? Essa é a pergunta. Eu consigo amar? Hã? Eu não consigo amar? Normalmente, o ser humano não consigo amar. Mas se eu consigo amar, é de verdade. Sim. Então vamos lá. Boa, Michele. A Michele respondeu assim: se eu consigo amar, é sinônimo que eu amo a Deus, certo, Michele? É isso? Se eu entendi bem? Indica. Tá. Então, vamos falar a verdade. Alguém aqui já odiou alguém pelo menos uns 5 minutos na vida, não? 5 minutos só? Aqui da igreja, né? Aqueles assim, do meu lado, né? Ei, do meu próximo, né? Do meu próximo, né? Mas olha só, isso é importante, sabe por quê? Porque, mais uma vez, de verdade, viu? Eu tava meditando nesse texto, eu tava chorando em casa. Falei, gente do céu, tanto de coisinha que esse texto tem, é uma conversa tão. Por isso que não é uma conversa nada a ver, tá vendo? Sabe por quê, gente? Porque eu fiquei pensando assim, porque essa pergunta eu fiz para mim mesmo. Falei, como é que eu sei que eu amo a Deus? Porque é muito fácil olhar para o fariseu agora. Eu falei, ei, fariseu, tá vendo? Você tá só de conversa, você não ama nada, fariseu. É fácil, mas quem te garante que você não é o fariseu do século XXI? Quem não te falou que você não pode ser o fariseu dessa era, dessa cidade? Quem não garante? Porque é fácil, viu? Eu já falei isso, vou repetir. É fácil olhar para esses caras que erraram na Bíblia e falar, ah lá, ó, não é como eu. Gente, sabe por quê? Uma coisa que eu entendi lendo esse texto, esquece, Deus não tem nenhuma expectativa sobre sua vida. Nem uma. Se ele tivesse, meu irmão, Jesus não precisava nem ter vindo. Então, eu vou te falar o que eu alcancei. Se é certo ou errado, eu não sei. Mas quando eu, meditando esse texto, eu entendi uma coisa. Sabe quando eu sei que eu amo a Deus? Quando eu reconheço a necessidade dele. Quando eu reconheço realmente quem eu sou, verdadeiramente quem eu sou, e a necessidade de um Salvador. Porque é como você olhar, por exemplo, um exemplo de filho, né? Quem aqui tem filho vai entender exatamente o que eu vou falar. Tem hora que o filho tá lá e você fala para ele, não faz isso, certo? Certo, Li? O que o filho faz? Exatamente o que você falou para não fazer. Aí ele quebra a cara, não quebra? Aí você vai acudir. Ele vira para você e fala, não preciso de você. Quem é você? Você pensa que me manda? Quem eu já peguei cena assim, viu? Aí a mão vai no pé da orelha, mas aí é outra conversa. Mas, gente, a raça humana faz exatamente a mesma coisa com Deus. Porque o religioso acha que, de alguma maneira, na sua capacidade, na sua humanidade, ele está agradando a Deus. Tipo assim, agora acertei. E Deus fala, meu Deus, não esperava isso de você, Renata. Agora sim, o céu está cheio de júbilo. Porque você acertou uma, apesar de ter errado 1 milhão. Por quê? Essa pergunta que como eu sei que eu amo a Deus, é muito fácil, e é simples, a gente fala, não, é obedecendo os seus mandamentos. Então pronto, se essa é a resposta, você está ferrado. Desculpa o ferrado. Falei ferrado de novo, 3 vezes, né? Certo? Certo? Se é como a Michelle respondeu também, né, no sentido assim, se eu amo, de alguma forma, eu estou dizendo que amo a Deus. Gente, presta atenção, essa é a resposta exata do fariseu. Isso não quer dizer, Michele e Haroldo, que não haverá no nosso coração o desejo e o interesse de obedecer ao Senhor e amar como o Senhor amou. Isso é outra coisa. O problema, porque se fosse isso que determinasse a nossa vida eterna, estava todo mundo o quê? Lascado. Gente, agora sério, vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Porque sem perceber, a gente vai se transformando no mesmo fariseu. O religioso da época. Gente, de verdade. É igual. Eu estava na viagem com o Arthur essa semana, a gente falando sobre o evangelho, né? E a gente já conversou isso aqui. O Paulo que fala muito isso, né? O que você fez para ser salvo? Alguém sabe, não?
Aí o Paulo vem e fala, então continua fazendo a mesma coisa. Aí um certo pregador um dia falou, não, eu fiz, eu contribuí com a minha salvação. Aí o cara falou, realmente contribuiu com o pecado que você cometeu. É a única contribuição que você teve. Por que eu estou dizendo isso, gente? O nosso pai, não tem nenhuma expectativa em nós. O que é quando a gente fala do apóstata? O que é o apóstata? É alguém que olha por tudo que o pai fez e fala, eu não quero mais, eu rejeito. É isso. Não tem outra conversa. O apóstata é aquele que começou a pecar agora. Não, não é isso. Porque se fosse pelo pecado, Deus já resolveu o problema do pecado. Segundo a Bíblia, ele é a nossa apropriação de hoje até o último dia. Então, esse não é o problema. Não quer dizer que isso é bom, tá, gente? Porque senão o cara pega essa mensagem roubada. Hoje é domingo, né? E sai e pede cachimbo. Cachimbo é né? Sextou. Vira sexta no domingo, né? Exato. Eu só estou dizendo para vocês que esse problema foi resolvido. Esse problema. Agora, tem um problema, que baseado na liberdade que nós recebemos do Senhor, é eu rejeitar o Senhor. Por isso que quando a gente fala da apostasia é possível, exatamente por esse conceito. Porque eu acredito que ninguém vai para o céu com uma arma apontada na cabeça. Alguém já imaginou essa cena, não? Já pensou? Amém. Então, vamos seguir. Então, olha só. Oi? Marcos, você falou? Não, Thiago, queria fazer uma contribuição, se me permite, porque lá em 1 João, eu tava pensando aquilo que você abordou, de que é amar a Deus, né? Porque, por um lado, se a gente for olhar por nossas obras, a gente nunca vai alcançar a perfeição do amor. E falar que a gente vai para o céu por causa do nosso amor a Ele é quase uma impossibilidade. Mas se você olha no texto lá de 1 João, capítulo 2, versículo 5, fala o seguinte: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então não fala que a gente ama a Deus, na verdade fala que o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, por obedecermos os mandamentos dele. Amor de Deus, exato. Exato. Obrigado, Marcos, é isso mesmo. Estava cortando um pouquinho a sua fala aqui, mas deu para entender. E olha só, eu estou dizendo isso porque, gente, isso é tão importante, porque senão fica parecendo que nós viramos uma igreja legalista. Que nós temos que cumprir tabela. Sabe essa coisa de cumprir tabela? Agora, como eu mencionei na última oportunidade que eu tive de compartilhar sobre princípio. Ontem, inclusive, eu estava numa mesa com 4 e mais 4 crentes conversando sobre isso. E aí a irmã que estava lá, tinha alguns anos de igreja já, na hora que eu falei sobre o princípio de pecado, ela falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar assim. Aí eu estava explicando, quando eu começo a quebrar princípio, eu vou pecar. É quase que certeza. O problema é que nós somos uma máquina de quebrar princípio. Eu quebro princípio o tempo todo. Só que quebrar princípio não é sinônimo de ir para o inferno. Mas quebrar princípio é sinônimo de ser miseravelmente salvo. Por quê? Porque os princípios se aplicam em toda a terra. Inclusive, quem é incrédulo, não crê em Jesus, quando pratica os princípios, funciona. Só para você ver o tanto que isso é sério. Bom, o povo de Deus, que deveria olhar para os princípios e falar, eu já sei como é que tem que fazer. Princípios, né, e consequências andam juntos. Por isso que eu preciso entender. Então, vamos lá. Então, eu disse, quando eu reconheço a necessidade de um Salvador, e não, presta atenção, quando eu aprendo como um macaco a fazer coisas. Estou dando exemplo que o macaco aprende. Você ensina ele aprende a fazer exatamente como deveria fazer na lei. Você ensina e ele repete. Então, Deus não criou macacos. Ele criou seres conscientes, de alguma forma, de olhar para Deus e reconhecer a sua vontade. E ter prazer na sua lei. E não sentimento, eu queria estar na boate, mas eu estou aqui por causa de Jesus. Isso acontece igual a Alice, velho. Eu já contei a história para vocês do cinto de segurança, não? Já contei, não? Eu falei para a Alice ficar no cinto. E ela não quis. Põe o cinto. Ela não quis. Aí eu amarrei 3 cintos de segurança, né? Peguei o do meio e das 2 pontas. E falei, agora você tá com cinto. Você tá amarrado, não tá? Ela falou assim, por fora eu tô, mas por dentro eu tô em pé. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa, é mais ou menos igual na lei. Por fora, eu tô cumprindo, mas por dentro,
sepulcro caiado. É o que a Bíblia diz. Então, olha só. Ninguém pode cumprir a lei, a não ser Cristo. E talvez porque ele é o criador da lei. E porque ele sabe como que a lei foi criada, ele é capaz de quê? De cumpri-la. E a Bíblia garante que ele cumpriu toda a lei. E a Bíblia também diz que ele foi tentado em tudo como nós. E ele não pecou. Beleza. Então, como diz aí no texto, no começo do texto, que esse jurista ou esse intérprete da lei estava querendo o quê diante de Jesus? Não, agora já era outro problema. Justificar-se. Lucas falou. E ele querendo o quê? Então, vou te falar uma coisa. Não adianta você chegar para Jesus e falar, Deus, deixa eu te contar por que eu fiz isso. Jesus fala, deixa eu te contar por que eu pensei isso. E geralmente hoje, né, que essa teologia do socialismo no Brasil, a gente justifica em tudo, né? Não, é porque você não conhece Jesus, eu era pobre. Não, Jesus, isso é porque você não conhece meu pai e minha mãe. Não, Jesus, deixa eu te falar, o problema que eu sou assim é porque eu não fui ensinado quando é pequeno. Não, Jesus, deixa eu te falar uma coisa, eu faço essas coisas porque eu nasci numa favela. Deixa eu te falar uma coisa, e daí? Quem pensa assim, está querendo o quê? Se justificar diante de Deus. E vou repetir, Deus não tem nenhuma expectativa sobre a sua fala. Eu vou te falar qual é a expectativa de Deus sobre o ser humano. Que ele reconheça a sua condição. Qual é o problema, gente? Quando eu falo de coach, o povo até acha engraçado, mas eu tenho percebido, quando eu falo no meu trabalho que eu odeio o coach, é porque o coach, que a palavra é treinador, que a palavra é ótima, o que fizeram da palavra que é um problema. O coach só potencializou a desgraça que o ser humano já é. Aí fala assim, acorda o leão adormecido dentro de você. Aí sai o leão. E sai mesmo, aí o leão sai comendo todo mundo. Matando, roubando, né? Não, você não pode, como é que é? Você não pode aceitar essas palavras sobre você, porque você, de alguma forma, está até escrito na Bíblia, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Usa a Bíblia ainda. Você é a joia da criação, você é a menina dos olhos. Está escrito lá, porque Jesus veio... Esses dias eu vi isso. Eu esqueci o nome daquele coach famoso aí. Você sabe o nome desses coach? Como é que chama? Não, Tiago Fonse. E esse coach famoso falou um treinado, falou o seguinte, porque Jesus veio para te dar vida. E vida em abundância. Hã? Paulo Vieira. Porque ele que tem um lance da abundância lá. Histórico do Brasil. E sabe de onde ele surgiu? De uma igreja evangélica em Fortaleza. Meu irmão ia na igreja dele, lá em Fortaleza. Ah, rapaz, não tem nada contra esse cara. Nada contra esse cara. Só quem cortou rápido senão eu falar, tô brincando. Olha só, de verdade, o que eles estão fazendo é potencializando o quê? A autojustiça. E outra, e sabe o que eles premiam? O resultado. Presta atenção nisso. Sabe por que eles premiam o resultado? Porque eles fazem algo que na cabeça deles funciona. E porque eles acham que funciona, é o quê? É de Deus. E sabe qual que é a métrica deles se funciona? Se entra dinheiro na conta ou não. Tá vendo? Aí pega lá o coitado e faz igualzinho a igreja, gente. Aí pega um coitado que andava de carroça. Vem contar o seu testemunho aqui para dizer o que Jesus fez na sua vida e vida e abundância. Aí o cara vai falando assim, vê se não é assim. Não, porque Jesus me ajudou. Como é que é? Ele me ajudou. Uma parte, o resto foi eu, mas ele me ajudou. E aí eu comecei o quê? Acordar cedo. Aí eu comecei a treinar, aí eu comecei a me esforçar, aí eu comecei a aprender, aí eu comecei a empreender, aí eu comecei a acreditar, mas não foi fácil, viu? Eu errei 2 vezes, agora estou na terceira e agora deu tudo certo. E agora eu estou com um iate, eu tenho 3 casas, eu tenho 3 famílias, aí o cara esquece, né? É porque o cara vira um sincretismo aí, né? Família proposta. Ué, vão ter um monte
né? Aliás, né? Porque é vida em abundância, então é muita abundância, né? E aí, gente, só que o cara que tá falando isso, ele tá o quê? Se auto-justificando, porque Jesus já ficou lá no comecinho da conversa. Gente, quantas vezes eu fui conversar, e aí, como é que tá as coisas, como é que tá a vida? Eu queria falar sobre minha vida. Minha vida é simples. Deus não me ajudou, não, Deus me carregou. Aí você fala, graças a Deus, um homem que entendeu o quê? Tudo. De repente você fala assim, mas eu também me esforcei pra caramba. Essa semana eu vi uma entrevista do Silvio Santos, que eu morri de rir. Um coach famosão, foi entrevistá-lo. E aí o coach começou a conversa assim, Pedro. Silvio Santos, você é um dos maiores empreendedores do Brasil, um cara que veio da sarjeta e hoje é um homem, um dos mais poderosos do mundo, assim. E aí, Silvio Santos, muita gente acha que é sorte, mas a gente sabe, né, Silvio Santos, que tem esforço, competência, técnica. Fala pra gente, o que fez diferença na sua vida? E o Silvio Santos, foi sorte. Cara, ele matou o coach. Não, Silvio Santos, eu sei que tem um pouquinho de sorte. Silvio Santos, foi sorte. Eu sei, Silvio Santos, mas você também ralou muito. Ele falou, ralei nada. Foi sorte mesmo. Cara, aí o coach queria, você tá acabando com a minha mensagem, me ajuda, eu tô querendo vender alguma coisa. Foi sorte. Deixa eu te falar, eu não era nada. E virou alguma coisa. Foi pura sorte. Quando eu olho, se fosse, eu não consigo te botar na caixinha e falar para você, vai lá e vende, porque se fosse assim é fácil, né? Olha, pratica isso e viverás. Gente, eu tô reforçando essa questão da vida eterna, porque na cabeça de um judeu, ser justificado é ser salvo. Ser salvo é vida eterna. Entende isso? Então, eu vou te falar uma coisa. Essa mentalidade desse fariseu ou desse intérprete da lei é exatamente a mentalidade do ser humano. Alguém que sempre se justifica ou para os irmãos, ou para os outros, ou para o Senhor, tem a mesma doença. Ele, de alguma forma, porque assim, ó, isso é igualzinho o problema de Instagram. Todo crente que vive de Instagram, vendo fotinha, vendo vídeo, sofre. Por que sofre? Porque na hora que você desliga o celular, você vai para quê? Para a realidade. E não tem nada mais forte que a realidade. Só que eu tô lá, eu acompanho várias médicas no país que fazem Instagram, e eu fico vendo elas fazendo Instagram, eu dou risada. Na hora que faz Instagram, a vida tá o quê? A desgraça. Na hora que vai pro Instagram, a vida tá o quê? Linda, maravilhosa. É do mesmo jeito, mas o problema é que Deus, ele sabe ver depois do Instagram, entendeu? Então não adianta fazer pose, não adianta se justificar, não adianta chegar diante de Deus e falar, Deus, é o seguinte, deixa eu te contar por que isso aconteceu. Sabe aqueles coisinhas? Não tem conversa. Não tem conversa. Quando eu falo não tem conversa, é tipo assim, Deus vai ficar olhando para você, igual Jesus pro cara, sei. Porque você está tentando o quê? Me ludibriar. Quem quer se justificar está querendo enganar Deus. Agora, pensa se pode um negócio desse. Porque qual que era... Gente, simples. Qual era o maior problema de Jesus quando ele pisou na Terra? Tem vários, né? Mas qual que era o principal, assim? A religião. A religião, e eu e o Paulo, a gente tem mencionado muito isso, né, Paulo? A religião é a muleta dos hipócritas. Porque ela cria na cabeça da pessoa a sensação, melhor, a falsa sensação de justiça. Pisei na bola, o que eu faço? Vou descobrir quem que é meu próximo. Aí ele vai lá na rua, leva a cesta básica, leva, né, comida, e ele volta para casa e fala assim, obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais. Não é assim? Não é? Autojustiça. Ninguém está dizendo que nós não devemos fazer isso, mas não é isso que o texto está ensinando. Vocês estão entendendo o texto, não? Quantas vezes nós já lemos esse texto com essa, nossa, eu já sei, eu estou pecando, porque eu tenho que descobrir quem é o quê? O meu próximo. Sabe que o meu próximo é quem está dentro da igreja ou quem está lá no mundo? Não é assim? Beleza. Olha só. De alguma maneira, esse intérprete da lei, quando ouviu a questão do próximo, e se ele era um conhecedor da lei, como a gente sabe que ele é, ele provavelmente leu lá o texto que a gente falou lá, que era o... Cadê aqui? Que era o... Oh, meu Deus. Levítico... Então, quem lembra do versículo aqui?
19, 18. E aí, no Levítico 19, 18, ele pode ter feito uma interpretação do texto, concorda? E qual interpretação ele poderia, está escrito aí, ó, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ele poderia se apoiar, então, na interpretação da lei, apesar dela ser imprecisa. E por que ela é imprecisa? Porque no próprio Levítico 19, no próprio capítulo 19, Deus fala outra coisa no versículo 34. E ele diz assim, como natural da terra, né? Será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fosse na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E por que isso aqui é um problema? Porque, de alguma maneira, o costume de ler as escrituras de maneira seletiva é mais antigo do que parece. Os fariseus eram mestres em fazer leituras seletivas. E hoje nós fazemos a mesma coisa. Se eu quero um Deus mau, eu também crio versículos maus para poder ler os versículos maus. Se eu quero um Deus bom, eu vou pegar os versículos bons que falam de Jesus bom. Se eu quero um Deus vingativo, eu vou usar os textos vingativos para usar os textos de Deus vingativo. Se eu quero um Deus prosperidade, eu pego os textos prosperidade e leio o texto prosperidade. Se eu quero um Deus inteligente, eu pego os versículos inteligentes e falo de um versículo inteligente. Porque eu sou o quê? Seletivo. E aí entra o que a gente fala, aí eu projeto na escritura o que eu quero que ela diga. Não é à toa que a Bíblia é a mãe de todas as heresias já conhecidas. E esse jurista, possivelmente, ele fez essa conta. Ele leu até o versículo 18, mas ele não avançou até o versículo 34. E aí, olha só, pode ser que esse jurista também leu esse versículo, que está lá no Salmo 139, 21 e 22, está escrito assim, ó, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Eu não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Olha que versículo bom para a gente ler. Para quando quiser fazer inimizade, olha só. Né? Olha só. Então, esse costume é um costume bastante antigo. Então, agora, eu não sei quanto tempo já passou. 11 horas. Agora vamos entrar para a história que Jesus contou. Dado esse contexto todo. Agora começa a pregação. Estou brincando. Eu não vou conseguir terminar hoje, não, mas a gente deixa cenas para o próximo capítulo. É igualzinho Netflix. Todo mundo gosta de Netflix? Não gosta? Então, olha só. Ficou conhecido como essa parábola, né? Nós já aprendemos que a parábola ela tem duas verdades ocultas e duas incógnitas na verdade oculta, certo? A verdade oculta ela vai aparecer. O que o Jesus quis ensinar. Mas olha só, de uma maneira contextual, Jesus está contando uma história dentro do contexto e realidade deles. Jesus não está inventando algo místico, algo que fala de uma agulha, que fala de uma galinha, que fala de um papagaio, que fala de um... né? Ele está contando, faz parte do contexto daquele intérprete da lei. E a história mostra que muitos sacerdotes, muitos na história viviam em Jericó. E eles subiam até Jerusalém para as ordenanças do templo, né? E segundo o contexto da época, a classe sacerdotal era uma classe de homens ricos, não era uma classe de homens pobres. É tipo Paulo da Silva, assim, entendeu? Bem abastado. Brincadeira, Paulo. Mas assim, era uma classe especial, porque eles recolhiam os dízimos e ofertas, faziam as distribuições, mas eles, segundo a lei, eles poderiam aproveitar desse recurso para poder viver. Então é muito provável que esses homens percorriam esse caminho de 27 quilômetros, não de maneira a pé. Se eles eram homens de posse, eles tinham condições de comprar um animal para poder fazer esse deslocamento. Mas era comum, naquela época, o sacerdote fazer essa jornada entre Jericó e Jerusalém. Então não era algo anormal. E aí Jesus, então, vai mostrar que na questão do templo, haviam 3 classes de pessoas que serviam ao templo. O sacerdote, o levita e o judeu leigo, que era o judeu que servia lá de alguma maneira para catar o lixo, sabe essas coisas assim? Mais ou menos isso. Então, essas 3 classes estavam sempre presentes na cabeça de todo judeu, o sacerdote, o levita e o leigo, o judeu leigo, que participava da cerimônia de alguma forma, levando ofertas, participando dessa reunião. E olha só, como eu falei,
Muito provavelmente, esse sacerdote, ao fazer esse deslocamento de volta de Jerusalém a Jericó, ele poderia sim estar montado num animal, não era um homem simples, nem um homem pobre, para poder descer. Agora que começa o problema. Olha só. Na época de Jesus, e também hoje não é diferente, mas naquela época era muito mais acentuado isso, as pessoas eram reconhecidas pelo seu idioma, o seu sotaque e pela forma de vestir. Você batia o olho nos judeus e falava, é judeu. Você batia no olho na maneira como ele falava, é judeu pobre. É judeu rico. Ele é um sacerdote, porque pela língua. Então, os sacerdotes falavam em hebraico, os leigos falavam em aramaico, os gregos em grego, obviamente. Aí tinha a linguagem do siríaco, aí tinha a linguagem do árabe, ou seja, essas línguas estavam distribuídas na época, e principalmente os sotaques. Você sabia se o cara era um hebreu de tal, falava hebreu, se ele era um judeu de tal região ou de tal região. Porque era muito fácil reconhecer as pessoas pela forma de vestir e também pelo falar. Então, olha só, diante desse problema, né? Ou seja, era muito fácil distinguir eles de nós mesmos. Sabe o que eu estou falando? Não. Alguém entende? Não. É igualzinho hoje. É fácil a gente sabe separar eles de nós, não é? Ou não? Sim ou não, gente? Vou repetir. Segundo o nosso conceito religioso, é fácil separar eles de nós. Basta o quê? Mudar a roupa e o jeito de falar, ué. Não é? Ixi, isso aí é crente. Aí um crente dá uma Ave Maria. O que os crentes? Nossa, isso aí tá impactado. Ele fala, Maria. Aí vai, né, o sotaque vai junto também. As gírias. Esse é mano. Evangélico lá da favela do Rio. Né? Aí vem aquele todo. Esse aí é evangélico da Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia. Aquele todo. Não é assim? Naquela época não era diferente. Só que agora Jesus traz uma ideia, um exemplo ou uma figura de um sacerdote que, ao cruzar o caminho, ele encontrou com quem? Não. Cruzou com quem, gente? Cruzou com quem? Um homem. Que estava? Não. Despido e semi-morto. Então agora olha você, sacerdote, passando e olhando. O que você ia pensar? Lascou agora. Eu não sei quem é de onde vem esse homem. Porque está sem roupa, não está podendo falar, não dá para reconhecer o que ele... Exato. E por que isso é importante? Porque no contexto judaico, o sacerdote, se ele reconhece que aquele homem é um judeu, cumpridor da lei, ele tinha obrigação de ajudar aquele homem. Presta atenção nisso. Se aquele homem tivesse morto e o judeu tocasse nele, ele estava cerimonialmente impuro. E ele teria que não mais praticar durante um período a cerimônia no templo. Porque a gente sempre ficou pé da vida com o sacerdote, né? Porque passou, não deu nem atenção para o defunto. E aí, se aquele homem estivesse vivo e ele tocasse naquele homem e ele morresse, ele poderia ser apedrejado de morte, porque ele de alguma forma existe na lei alguém que mata algo criado, alguma coisa desse tipo. Ou seja, o sacerdote tinha um problema muito especial para resolver. Porque se ele se torna impuro, Renato, ele tinha que voltar para o templo e ficar não sei quantas semanas. Tradição da lei, tá vendo o problema? Por quê? E por que ele? Demonstrando que a lei não pode o quê? Salvar ninguém. Tá vendo? Olha o problema que a lei encontrou. Isso é lei, ué. E sacerdote estava descumprindo a lei, gente? Não estava. Esse é o problema. Jesus não estava colocando a gente agora para bater no sacerdote. Porque, não, tá vendo o sacerdote? Pega ele de pau. Não era isso. E, curiosamente, esse sacerdote, olha só, se ele estivesse cerimonialmente contaminado, ele não poderia comer dos dízimos, ele não poderia coletá-los, e a família e os filhos do sacerdote também ficariam sem todo esse recurso.
E, de alguma forma, ele também não poderia distribuir aos pobres se ele estivesse contaminado. E é interessante, porque na cabeça do sacerdote, ele pode ter feito uma conta. Ah, vai que esse cara é um egípcio. Vai que esse cara é um grego, um fenício ou um sírio. Não é responsabilidade o quê? Minha. Então eu estou com a consciência o quê? Tranquila. Tá vendo o que a lei provoca? Tá vendo o que a lei provoca? Uma consciência tranquila. Mesmo estando o quê? Morto. E aí, meus irmãos? Você tem que é sério. No contexto judaico, se esse sacerdote, de alguma forma, tentasse servir o altar de maneira contaminada, ele era retirado do templo e o crânio dele era rachado a pauladas pelos sacerdotes mais jovens. Então, você acha que o problema do sacerdote era fácil para resolver? Ué? Sabe o que Deus está mostrando, meus irmãos? Que é impossível aos homens. Que é impossível você e eu salvar um mendigo na rua passando fome. A não ser que você apresente para ele o quê? O próximo. Entende o problema, não? Porque, de alguma forma, você está querendo se transformar o quê na vida do mendigo? O próximo. E você não é o próximo. Calma, vai ficar mais claro. Depois, Jesus vai dizer que passou um levita. O levita, na questão do templo, ele era um ajudante do sacerdote. Então, imagina a cena. Você está passando, imagina, porque se eles estavam passando no mesmo lugar, é provavelmente que eles vieram do quê? Do mesmo ritual, eles estavam no mesmo caminho, né? Porque só tinha um templo. E era de Jerusalém e Jericó, não tinha outros atalhos, era aquele caminho. E aí você está descendo depois, já passou por aqui o quê? O sacerdote, e deve ter passado montado a cavalo, porque ele é rico. E nós que é levita, não tem como levitar até lá, né? Nós vamos andando. E no que a gente vai andando, a gente vai tentando ver os problemas. E ele viu um problema. Ele viu o que no chão? A mesma coisa. Só que pode ser que ele fez uma conta. Qual que foi a conta que ele fez? Eu sou doido de fazer? Porque você confia o quê, Paulo? Plenamente no sacerdote. E não em quem? Em Deus. Porque na parte do pressuposto que está todo mundo falando o quê? A verdade. E nesse entendimento também o cara fez a mesma conta. Rapaz, vamos falar a verdade, eu jamais teria coragem de pôr a mão nesse defunto aí, ué. Vai que eu ponho a mão e levo para onde? Para Jericó. Imagina eu chegando em Jericó com um homem enfermo, eu vou pôr ele aonde? Para cuidar dele. E se esse homem for o que o sacerdote achou que fosse? Ia sobrar para quem? E aí, e mais, vai que tem alguns, vai que eu acerto que é um judeu, vai que é um judeu mesmo, e chego lá e falo assim, mas como assim o sacerdote passou e não pegou ele? Você ia expor quem? O sacerdote. Olha que loucura, velho. Tá pior que não tá? Rapaz, pode ser que ele fez até uma oração ali para Jeová para vir o quê? Manda alguém para ajudar ele, porque eu não dou conta. Provando o quê, meus irmãos? Que aqui agora não é nem a lei. Eu acho que aqui é o problema da religião agora. Que a religião também não pode salvar o ser humano. Beleza. Então, continua o texto. E aí até que surge a história do samaritano. E aqui, para quem não conhece um pouco do contexto, é importante eu frisar. Os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus, declarados. Houve algo na história que provocou uma luta entre eles. Os samaritanos, por sua vez, é um povo que acredita na Torá até o Pentateuco. Eles não acreditam no restante. Eles não creem em Isaías, Ezequiel, Jeremias, Malaquias. Eles não acreditam nesses textos. Eles ficaram até o Pentateuco. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, né, a série lá do The Chosen, que é fantástica, eu tenho gostado muito de assistir, e tem uma parte que Jesus vai até a mulher de Samaria, da mulher do poço. E lá ele fala isso, né? Os judeus que estão com Jesus lá, Pedro, João, mas esses caras não querem igual a nós, eles querem só até o Pentateuco. E Jesus, ai meu Deus do céu, que paciência, né? Que bando de religioso, né?
A religião não ignorou vocês estão ignorando os outros agora. Imagina a cabeça de Jesus, né? E aí, olha só, o curioso do texto, se a gente for entender um pouco desse contexto, é importante. Se você fosse contar uma história da Igreja Católica, era normal você falar do bispo, do padre e depois do diácono. Não era mais fácil fazer isso? Né? Ou se você fosse um judeu, você ia falar do sacerdote, você ia falar do levita e você ia falar do judeu. Mas Jesus, de alguma maneira, desconstrói completamente o raciocínio desse fariseu e colocando na história o quê? Um inimigo mortal. Mortal, vou repetir. Porque Jesus está falando de quê, meu irmão? Jesus está falando do evangelho. Não só das impossibilidades, também. Mas ele está falando do evangelho. E ele está falando do motivo pelo qual da sua vinda. Ele estava se referindo, obviamente, que ele seria declarado o quê? Um inimigo dos judeus. Que de alguma maneira ele estava dizendo que ele veio salvar a humanidade que estava o quê? Morta. E que a religião passava pelo povo morto e fazia o quê? Nada. É interessante porque quando Jesus pergunta qual era a próxima, ele não responde o samaritano. Ele nem cita o nome. Não. É aquele, exato, de maneira jocosa, bem lembrado. É isso mesmo, Michele. Quando Jesus pergunta, né? Michele está falando, quem não ouviu no fundo, ou quem não ouviu em casa, Michele fez um comentário importante. E quando ele pergunta quem é o próximo, esse fariseu não responde o samaritano, ele é aquele que usou de misericórdia. Mas aqui, meus irmãos, o que Jesus está chamando a atenção, que de alguma maneira, de alguma forma, a religião, a lei, o entendimento, a força, a competência, a capacidade humana é incapaz de resolver um problema de quem está morto. Jesus estava contando a história do evangelho. E os outros achando que era de quê? Ação social. É ou não é, Paulo? E é bem capaz do cara usar esse termo em eventos, né? Em palestras. O tema da palestra agora é justiça social. Aí usa esse texto como chave, assim, de entrada. Porque, de verdade, gente, nós aqui temos que fazer um paralelo. E aqui é importante entender isso. Nós, como igreja, nós não recebemos uma mensagem de poder dizer para o mundo que, de alguma maneira, Deus o ama. Eu sei que Deus ama o ser humano. Nós temos isso claro e a gente acredita nisso. Mas o problema do ser humano não é falta de amor. O problema do ser humano, como a teologia da libertação acredita, não é uma casa ruim que ele mora. Não é falta de alimento que ele tem. O problema do ser humano não é falta de saneamento básico que ele não tem. Esse não é o problema do ser humano. O problema do ser humano não é talvez a situação econômica que ele vive. O problema do ser humano, e se ele não reconhecer isso, é por isso que ele nunca vai encontrar o próximo, é quando ele reconhece o quê? A necessidade do Salvador. Se nós, como crentes, não conseguimos levar as pessoas a entender isso, nós falhamos na mensagem do Evangelho. E quando eu falo levá-los a entender, não quer dizer que as pessoas vão entender isso, tá? Eu estou só falando assim, porque se você diz outra coisa para as pessoas, você está sendo igual um fariseu ou igual um levita. É o mesmo que passar de largo e não resolver o problema. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, olha só. Segundo a história de Jesus, o herói da história é um odiado estrangeiro. Tá vendo por que o cara devia ter lido Levítico 19:34? Ele não leu? Então, olha só. De alguma maneira, olha que sacada isso aqui. O agente da salvação intervém de fora e não é de dentro. Falando que Jesus veio do céu. E ele, de alguma forma ele nasce aqui, mas ele veio do céu. E ele veio para resolver um problema que ninguém poderia resolver. E eu vou dar um contexto para vocês entenderem o que aconteceu na história. Quem aqui gosta de Velho Oeste? É Velho Oeste que fala? Faroeste? Então você é velho e Faroeste, né? Você sabe o que é Dodge City, não? Era a cidade, né? Onde todo mundo ia. Então,
Dodge City. Então a cena é assim, ó. Olha o que. Presta atenção na dinâmica. Imagina você, um cowboy americano, arma, tal, né, saque rápido. De repente, está numa hospedaria da cidade, lá onde é o saloon, né? Saloon, tomando a sua cerveja. De repente, chega um índio, 1850, Estados Unidos, faroeste, velho oeste, né? Chega um índio com um americano no cavalo com 2 flechas nas costas. E aí você pega esse cara e adentra dentro do salão, cheio de homem armado. E vira pro dono do salão e fala assim, eu vou cuidar dele a noite inteira. Eu te pergunto, como é que vai ficar o povo lá de fora vendo essa cena? Sem entender, não. Já entenderam tudo. Já entenderam tudo. E aí esse índio vira e fala, pai, melhor eu ir que ir embora. Porque se eu não for, gente, não tem como resolver esse problema. E é interessante no texto porque esse exemplo que eu estou dando para vocês, esse cara, presta atenção, ao fazer isso como um índio naquela época, ele estava correndo o que ali? De vida. Porque ao mesmo tempo ele estava expondo o quê? A sua própria vida. Em favor de quê? De um estranho. De um inimigo, talvez. Por quê? Porque muito provavelmente esse homem caído era um judeu. Pela maneira como Jesus conta a história. Por quê? Porque Samaria não tinha nada a ver com aquele trecho. E judeu tinha a ver com aquele trecho. Jericó, Jerusalém. Porque aquele território era um território inimigo para um samaritano. O samaritano que pesasse ali, ó, poderia ser morto a qualquer momento. Da mesma história, o índio. O índio entrando em Dodge City era a mesma história. Era arma para tudo quanto é lado. E ele sabia disso. Mas por que ele fez isso? Gente, por que Jesus salvou a gente? Pergunta, ele expôs a sua vida ou não? Colocou a vida em risco ou não? Olha, entende por que o texto está falando do evangelho e não de outra coisa? E aí, meus irmãos, provavelmente, e essa é a função do texto, nunca foi essa, porque isso é uma parábola, de fazer analogia ou comparação, eu sou isso, eu sou aquilo, mas de alguma forma Jesus está dizendo que esse homem enfermo e semi-morto é a raça humana. Só que nessa raça humana tem alguém que acha que está vivo, que é o sacerdote, é o religioso. Ou o levita. E talvez por isso, na história de Jesus, Jesus nunca se deu bem com quem? Com a prostituta. Mentira. Com quem? Com o religioso. Mas com a prostituta tinha o quê? Perdão. Porque a prostituta reconhecia o quê? Não. A sua condição. Olha, nem olha para mim. Porque eu sou o quê? Pecador. E o fariseu? Eu não sou como eles. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é exatamente como eles. E quando eu falo exatamente, não estou falando do que Cristo fez na nossa vida e a nossa justificação. Mas quando eu digo como eles, se você segue crendo que você depende e necessita de um Salvador, tá tudo certo. Agora, aqui começa o problema. Já começou antes, mas agora está acentuando, né? O nosso grande desafio agora, nesse momento como igreja, é de não nos transformarmos um levita ou um sacerdote. Querendo ou não, a nossa condição, ela foi transformada em Cristo. Mas ela pode ser transformada de novo fora dele. Por isso que a nossa condição é sempre
estar aos pés da cruz. Por quê? Porque nessa posição de joelhos é uma posição que demonstra o quê? Dependência. Porque, de alguma maneira, quem aqui não chegou arrebentado? Quem aqui não chegou cheio de ferida, cheio de mágoa, cheio de pecado, cheio de desafio, cheio de coisa errada? E, de repente, vem Jesus e fez o quê? Passou azeite, passou o vinho, levou para casa, começou a cuidar. Só que aí, na hora que ele começou a cuidar, ele falou, agora você está restaurado. E eu estou indo, viu? Mas eu vou voltar. E deixou 2 denários para pagar a conta. E esse contexto está falando da morte e ressurreição de Cristo. Literalmente. E olha que curioso, ele contando isso para o fariseu, e a gente fica preocupado. Nossa, ele está falando para o fariseu entender? Não, ele está falando para nós entender. Esse cenário também faz figura da promessa de Cristo, né? Sim. Que ele deixou as moedas para dizer para aqueles que estavam em volta que ele havia pagado a conta daquele lugar. Exato. E que ele iria voltar, caso acontecesse para frente, ele ia voltar para... Os 2 denários falam de suficiência. Ele pagou a conta. E ele ainda diz, se for necessário, se gastar mais do que isso, na minha volta eu pago o resto. Propiciação. Amém? Por isso, meus irmãos, eu estou reforçando mais uma vez o texto. O texto não está falando de ação social. O texto está falando de uma graça não merecida. O texto está falando que eu e você, nós recebemos essa graça e temos que viver dependentes dessa graça até que ele volte. Sabe por quê? Porque você na condição não dá conta de pagar a conta até hoje. Por isso que ele deixou a conta paga. E, curiosamente foram 3 dias, né? Mesma coisa do evangelho. Mesma coisa da morte e ressurreição. Porque Jesus está mostrando que o que pagou a conta, presta atenção nisso, o que pagou a nossa conta não foram as belas palavras de Jesus. O que pagou a conta não foi os belos conceitos de Jesus. O que pagou a conta não foi a hereditariedade de Jesus. O que pagou a conta não foi a religião que Jesus nasceu. O que pagou a conta não foi o contexto que Jesus nasceu. O que pagou a conta foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No meu e no seu lugar. Então, meus irmãos, olha só. É muito provável que você encontre hoje, nos dias atuais, pessoas que doam dinheiro ou que dão esmola sem querer algo em troca. É comum. Hoje você acha, inclusive, pessoas que fazem isso. Mas olha só, um amor que de alguma forma está isento de buscar elogios, honra, disposto a suportar uma angústia, um sofrimento ou uma perda no caminho, é raro. Esse índio, vou voltar para o índio porque faz mais perto de nós, né? Esse índio entrando no salão, ele expôs completamente a sua própria vida. E aí, meus irmãos, como eu falei que o samaritano, né, então arriscou a sua própria vida ao entrar nessa hospedaria, de verdade, eu fico pensando assim, agora falando de nós mesmos, da minha vida, a vida dos irmãos. Quando Jesus diz que aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida, favor a mim, do evangelho, vai encontrar, de verdade, do que nós estamos chamando de vida? Do que nós estamos chamando de prioridade? Qual que é o nosso receio? Nosso receio é que nós não vai dar conta de pagar a conta? Ou que nós não vai dar conta de cumprir o propósito? Qual que é esse receio? Como nós falamos, ontem mesmo, estava nessa conversa com esses irmãos, e esse irmão é um irmão muito antigo que eu tenho aqui, o Gabriel Labeca. Vocês conhecem o Gabrielzão? E o Gabriel fazia anos que eu não vi. O Gabriel, cara, eu estou olhando para sua vida assim. E como que Deus transformou sua vida? Quem não sabe, o Gabriel Labeca foi o cara que me deu hospedagem para morar em Uberlândia, quando ninguém me deu. O Gabriel Labeca, nós trocamos cueca e escova de dente. Não estou brincando, literalmente. Eu estava usando a escova dele, não sabia, mais de um mês. E ele a mesma escova. Usando a mesma cueca. Cadê o Pedro?
Ai, meu Deus. Aí ela tá online. E é o seguinte, e aí o Gabriel, o que o Gabriel estava querendo dizer ontem é assim, cara, nós saímos do mesmo lugar. Eu lembro exatamente da onde nós saímos junto, né? Na casa da mãe dele, a mãe dele teve que botar eu para fora, porque eu não queria ir embora, né? E eu saí na época. E nós temos uma mania de ficar na casa dos outros, né? E olha só, e ele falando isso, falou, cara do céu, mas impressionante o que Deus fez na sua vida, véio. Falei, pois é. Aí eu comecei a contar algumas histórias de coisas que ele perdeu, né, nessa caminhada. Ele falou, não, então não acredito. Meu Deus do céu. E foi bom essa conversa, porque nesse dia eu estava numa neura comigo mesmo, preocupado. Sabe aquela coisa de andar ansioso pelas coisas? Sabe aquelas coisas? Eu estava lá, ansioso, preocupado. E aí, conversando com o Labé a conta, eu falei, gente, é verdade, né? Como é que eu cheguei até aqui? Não tem como explicar. Eu acho que foi sorte. Né? Silvio Santos, né? Então foi sorte. Mas não foi sorte. Não foi sorte. Sabe como é que eu cheguei aqui? Eu conheci o próximo. E eu confiei no próximo. Porque o próximo, presta atenção nisso, não é o homem que estava deitado. O próximo é Jesus Cristo. E curiosamente, esse fariseu estava conversando com o próximo o tempo inteiro. E não sabia quem era o próximo. Porque no texto, Jesus pergunta para ele, quem é o próximo? E ele fala, aquele que usou de misericórdia. Então sabe quem que é o próximo? É Jesus. Por isso que quando você vai encontrar o próximo, e você não fala do próximo, você é um fariseu religioso. E quando você vai falar pro próximo, do próximo, você tem que falar o quê? O que aconteceu na hospedaria. E eu tenho para mim que essa hospedaria é a igreja, viu, Paulo? É onde está lá limpando, curando. Aí vem Jesus e fala, ó, tá aqui, viu? Entreguei mais um, cuida dele. Até aqui, eu volte. E essa é a igreja. Nós estamos cuidando do quê? Uns dos outros. Até que ele volte. Quem vai voltar? O próximo. Meus irmãos, é sério isso. Né, o Paulo e eu temos conversado, principalmente agora que esse corpo de diáconos foram formados, né, isso tem um papel fundamental e importante no desenvolvimento e no andamento da igreja, e a gente tem falado, talvez, da necessidade da gente conseguir ser encorajados para ajudar, né, às vezes os necessitados, alguma coisa desse tipo. Mas até para fazer isso, sem ter a consciência da hospedaria, não vai funcionar. Gente, o meu caminho da roça é descer aqui, ir até a rodoviária, virar à direita, esquerda, pegar a BR e ir para casa. E é curioso que quando você desce aqui no hospedário, aqui nessa rua, a quantidade de mendigos está se multiplicando, não para de crescer. Só que curioso, não para de crescer também gente lá doar cesta básica, caldo. Todo dia que eu passo tem alguém, no almoço, café da tarde. Rapaz, tô quase virando mendigo. Tá mais fácil aí. Você fica debaixo da árvore, só curtindo uma maresia, vem almoço, café da manhã, almoço, janta e... Tem alguma coisa de errado. Ou na mensagem de Jesus, ou na oferta dos irmãos. Porque eu não acredito que o Deus que me amou e que restaurou a minha vida, não ama e restauraria a vida desses irmãos lá também. Tem alguma coisa errada. E é verdade. Ou a mensagem está errada, ou o mensageiro está errado. Porque muito provavelmente, e eu já fiz parte disso, no Espiritismo eu fiz isso, e fiz isso também na Igreja Evangélica, que é levar comida para as pessoas necessitadas. E eu me lembro muito bem que tanto no Espiritismo quanto na Igreja Evangélica, a mensagem era a mesma. Deus te ama. Deus vai orar por você, Deus vai mudar a sua vida. Aí na cabeça mudar a sua vida, o cara pensa o quê? Ah, já sei, vou ganhar um carro, vou arrumar uma casa, vou para a escola, vou arrumar um emprego decente. Porque na cabeça de quem está ouvindo isso, essa é a mensagem que o mundo prega. Gente do céu, de verdade, nós temos uma obrigação ética e moral, espiritual, carnal, tudo que você quiser botar, aí você coloca, de traduzirmos essa mensagem para o mundo. Agora eu vou te falar uma coisa, de nada vai adiantar se nós ficar dentro da hospedaria e não sair daqui. Gente, de verdade, eu tenho repetidamente feito essa oração
todo dia pela manhã, Deus me dá uma oportunidade. Oportunidade de quê? De pregar o evangelho hoje. Não sei para quem, não sei quando, mas é igual Jesus, arruma um encontro. E aí, Jesus é o cara dos encontros. É impressionante a inteligência soberana de Deus. Pode ser que Deus marcou um encontro com nós aqui hoje. Para ouvir o quê? Quem é o próximo? A pergunta é: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Mais uma mensagem de domingo. A vida tá boa, a vida tá ruim, tá calor, agora começa a chover. Só que a vida não para, a vida segue. E a vida tá seguindo. E tem um monte de morto pelo caminho. E tem um monte de gente querendo salvar as pessoas por meio da religião. E a religião não paga a conta. Não fecha a conta. Portanto, eu não quero dizer que nós somos os melhores dessa terra, nós somos o melhor de Berlim. Eu não quero ter essa presunção de achar isso. Mas de uma coisa eu sei. Eu tenho andado muito por aí. E nós temos uma mensagem quase que única. E eu não estou falando que nós somos melhor que os outros. Longe disso. Nós somos, né, dependentes da mesma graça, do mesmo Deus, do mesmo amor, do mesmo favor. Mas enquanto tem pedra falando, nós tá tudo calado. E mais uma vez, a mensagem não é para você sair daqui e ter que fazer alguma coisa. Essa não é a mensagem. Porque o privilégio de falar de Deus foram dados a poucos. E se você não entender esse privilégio, você será miseravelmente salvo. Até porque não depende de você fazer ou não fazer para ser salvo. Olha que tristeza, que vida medíocre. Ah, não, Deus, eu quero ir para o inferno. Não, você vai ser salvo. Olha só, conversa mole de Deus, né? E eu espero, sabe, meus irmãos, que eu, assim como vocês, saiamos daqui pelo menos com um senso de responsabilidade. Um senso de coragem, de intrepidez. Mais uma vez, nós não podemos nem encher esse prédio aqui, porque não cabe. Você já percebeu o tamanho, que não vai caber. Mas a ideia não é essa. Pensa que o samaritano levou o enfermo para uma hospedaria em Jericó, que era território judeu. E não levou ainda para o céu, porque no céu vai ser na volta. Então, meus irmãos, de verdade, nós não estamos preocupados, eu tenho dito isso, sinceramente, eu já entendi que eu não estou preocupado de encher a igreja, mas eu estou preocupado de povoar o céu. Entende a diferença? Não? Então, meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, eu queria, para a gente finalizar, eu queria que 3 irmãos pudessem contribuir no que eu vou falar aqui. O que você entendeu do texto e o que você pretende fazer diferente na sua vida a partir de segunda-feira? Quem pode contribuir com isso? Eu entendi isso e eu pretendo me comprometer com isso. Quem aqui tem coragem de assumir esse compromisso? Eu vou ficar aqui até alguém falar. Eu não estou nem aí tá aqui mesmo, que esse cara. Quem pode? Nós podemos começar tudo de novo, viu? Só para você, se você não entendeu muita coisa. Eu entendi quem é o meu próximo e a minha responsabilidade diante dessa mensagem que eu recebi hoje, que eu ouvi hoje. Às vezes a gente tem que só um pouco, né? Mas a nossa responsabilidade é falar de Deus e fazer o que é bom para nós a partir de pegando então, eu tenho isso. Foi o que eu acho muito mágico, principalmente depois que eu assisti aquela série. Então, as coisas ficam muito plásticas, né? O governo, as situações, isso me tocam muito. Então, quando você expõe isso e a gente vai tendo a nossa mente aberta diante do que Deus deixou para a gente e a responsabilidade que a gente tem sobre isso, torna tudo mais fácil, né, de entender, mas mais
Renato, mais uma vez, Deus não tem nenhuma expectativa em você, nem em mim. Esse que é o grande privilégio. É igual você falar para o filho, filho, agora o papai quer que você tire só 10 em matemática. O problema não é o filho tirar 10 ou 9 ou 5. Ele não tentar. Porque o problema é a atitude do espírito dessa pessoa. Porque de verdade, vamos falar bem nu e cru aqui. Deus não precisaria absolutamente de nenhum de nós para que alguém se convertesse. O que Deus nos convida é o privilégio de poder participar de algo que ele já fez. Nós, né, eu, a Michele e o Marcos, nós vamos para a Colômbia agora, no mês que vem. E uma vez eu ouvi uma coisa interessante, porque muita gente fala assim, você vai lá levar Deus para o lugar? Eu falo, Deus me livre. Deus me livre. Mas por quê? Você tem coragem no lugar onde Deus não está? Você tem, Larissa? Eu não tenho coragem, não. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está nos convidando para ver o que ele está fazendo. E por acaso ele vai dar a oportunidade, olha, que privilégio. Vai dar a oportunidade de nós poder louvar o nome dele lá, abrir a Bíblia dele lá, ainda falar, e o povo ainda achar que nós é alguma coisa. Já parou para pensar nisso, não? E o povo olhar e falar assim, nossa, esse é o presbítero. Olha que perigo. Jesus, não, é sério? Olha que risco que nós corremos, né, Paulo? O coração, nossa, olha que perigo. Só que Deus está nos convidando. Aí a gente começa a fazer conta. Não, mas eu vou. Não, mas como é que vai ser a agenda? Não, 10 dias. Não, tem que desmarcar isso, tem que marcar aquilo. Não, como é que eu vou fazer? Gente do céu. O que nós estamos chamando de felicidade? O que nós estamos chamando de alegria? Se nós não entendemos que essas são as alegrias que Deus nos reservou nessa vida, o que vai ser então? Eu conheço gente lá em São Paulo que ganha 3 milhões por mês. Está querendo pular da ponte. Porque o problema não é dinheiro. Entende isso? Gente do céu, é sério. E aí, gente, às vezes a gente está vivendo alguns desafios porque o Senhor está permitindo viver o desafio até para você acordar, para você perceber o que está acontecendo. Véio. Mas, de qualquer maneira, obrigado, Renato, pela sua fala, pelo seu comprometimento. Amém. Mais alguém? Alice, alguém quer falar? Tiago, se de fato a hospedamento que você mencionou foi igreja, cremos que Deus nos ordenou cuidar uns dos outros, eu acho que está aí também uma grande responsabilidade, porque se a gente parar para pensar, o cuidar não é simplesmente eu perguntar a você como é que foi o seu dia ou se está tudo certo. Porque lá em Tiago fala que não, de nada adianta você perguntar ao irmão o que ele precisa e não dar o tipo meio que vestir, né? Então, acho que isso é um grande compromisso que a gente tem que ter, em ter mais sensibilidade, e não porque um irmão ou outro não faça aquilo por mim, eu não devo fazer isso por ele. Sim. Mas a gente tem que fazer isso por ele, não por ele, mas sempre a ordem de Cristo, porque Cristo assim pediu e ordenou. Então, acho que esse é um ponto que todos nós podemos amadurecer mais nisso, de ser mais sensíveis, né? E enxergar, ter atitude, ter atividade diante de alguma situação e não esperar um pedido de socorro, mas sim observar e entender que há um pedido de socorro oculto e fazer algo por aquilo. Exato. No nosso meio. Perfeito, Pedro. E também, tá? O que você falou é importante. Entre nós, existe o mesmo desafio entre nós e Deus. Vou explicar como. Deus, ele espera que a gente reconheça o quê? A nossa condição. E como que eu reconheço a minha condição? Pedindo a ele o quê? Ajuda. Porque o orgulho, você acha que o orgulho é coisa de rico? O orgulho não escolhe classe social, não. O orgulho é orgulho. E aí, às vezes, eu estou precisando de algo, eu tenho vergonha de pedir para a Renata, porque se chama orgulho, porque eu não quero o quê? Eu quero me justificar para a Renata que está tudo bem. Verdade. Entendeu o problema? Então, às vezes, a gente não intervém na vida de alguém por respeito. A gente até sabe, às vezes, da situação. A gente até pergunta, às vezes, como é que está lá? Na esperança do irmão, o quê? Abre o coração. Por quê? Porque isso é didático. É didático. Então, assim, Jesus poderia ter resolvido o problema do fariseu? Ele tinha problema, não? Fariseu? Tinha. Estava morto igual? Estava morto igual. Mas por que ele não ajudou? Porque ele não pediu. Sabe por que ele não ajudou? Jesus disse uma vez, nem em Israel eu vi fé como eu vi aqui. Qual era a cidade? Samaria, né, Paulo? Quando Jesus menciona que nem em Israel ele viu fé como em Samaria. Está falando um oficial romano. Oficial romano. Que nem em Israel ele viu fé do tamanho desse oficial romano, do incrédulo pagão.
Porque provavelmente aquele pagão reconheceu o quê? A necessidade do Salvador. Estou falando isso, Pedro, porque no nosso contexto é a mesma coisa. Porque nós temos que mudar essa maneira de pensar, porque pedir ajuda não é sinônimo de fracasso, de decepção, até porque quem aqui não é fracassado? É verdade. Literalmente é todo mundo fracassado. Ou alguém aqui chegou para Deus e apresentou a conta e falou, eu não sou como os demais. Não, todo mundo aqui chegou de fracassado. Entende isso? Então, é didático também alguém abrir o coração de trazer uma necessidade, porque isso é importante, porque isso está tratando o coração do irmão. É verdade. Entendeu? Agora, o problema é quando esse irmão abre o coração, porque a necessidade pode ser de várias formas. Pode ser emocional, pode ser de financeira e tantas outras, né? Mas quando esse irmão abre esse coração, o problema é quando o de cá endurece. Aí nós temos um desafio. Entendeu? Entendi. Maravilha, mas top. Seu cara. Quem mais? Mais uma pessoa. Rosângela. O Marcos quer falar? Vamos ouvir a Rosângela e já escuto você. Peraí, só um minutinho. A gente não precisa fazer nada para herdar, né, a vida eterna, muito menos lançar mão de autojustificativa, né? E o que vai garantir a nossa entrada no céu é o próximo. E esse próximo a gente ama com o amor de Cristo, né? Com o amor em que você vai abrir mão de elogios e colocar sua vida em risco de morte, amando esse próximo. Entendi. E quem é o próximo? Cristo. Exato. Exatamente. Entendi. E o que você falou procede, porque Jesus disse que nós seremos levados à morte todos os dias. Por amor a quem? A Ele. Porque assim como o mundo odiou, o mundo também nos odiaria da mesma maneira. Mas por causa de quem? Do próximo. Tá vendo? Muito bom. Alguém mais? Marcos, você, por favor. Bom, não sei se vocês vão me escutar bem. Tem duas coisas que eu não sei se já falaram aí, mas tem dois elementos aí que eu destaco. O primeiro, que quando nós recebemos ajuda, às vezes não parte de nós solicitar ajuda, Thiago. E acho que a reação natural, não sei vocês, quando alguém te oferece ajuda, a reação natural não é se humilhar e falar assim, tudo bem, eu preciso. Mas primeiro, a gente tem que aprender a, quando receber ajuda, a gente aceitar e abrir nosso coração, né? Porque acho que uma reação natural do ser humano, da natureza humana, no momento que alguém oferta ajuda, é a pessoa se fechar e falar, eu não preciso disso. Quando a pessoa precisa, assim, de verdade. O segundo ponto é aprender a se humilhar, porque quando você falou da hospedaria, é muito interessante que nós também temos que estar com o coração disposto a abrir. Então, inclusive dos irmãos aí. Marcos, só repete o final aí. Quando você falou da hospedaria, cortou aqui para nós. Essas contas que não paga é um problema, né? A internet corta mesmo. Essas net não perdoam. Baixem a velocidade, né, quando você não paga. Amém, amém. Irmãos, se ninguém mais quer contribuir, né, como fala, você quer falar, Paulo? Olha, talvez... Por favor. É algo que você mencionou um problema Cristo foi com os religiosos. Sim. Com a religião em si. Exato. Em outras palavras, a religião é um problema para o evangelho e o evangelho é um problema para a religião. Então, se Cristo teve problema com a religião, e se nós temos a Cristo, se nós temos um evangelho, o nosso problema hoje vai ser a religião. Uhum. Perfeito. Amém. É isso mesmo. A gente já presenciou isso, né, Paulo? A religião hoje é inimigo do evangelho. Exato. É verdade. Exato. Cortou o áudio. Sim. Pessoas que te sabem, começam a conversar comigo. Às vezes, as mesmas pessoas são muito religiosas. Isso. Exato. Daí é difícil de falar com eles, de querer ajudar. Ou quando mostra querer ajudar, eles sintam vergonha de que
estão precisando de ajuda. Eles querem ser ajudados, mas não querem, porque dá vergonha. Isso. Então, isso demonstra uma atitude religiosa, igual. Então, há muito tempo atrás, tive uma compreensão profunda do que é misericórdia e como isso vai influenciar no jeito que vamos evangelizar. Nós temos que mesmo falar como nós fomos salvos, como nós estávamos numa condição de pecador e como Cristo mudou nossa condição. E temos que compartilhar isso em lugar de começar o exemplo que você deu, o mesmo dos religiosos e os espíritos e todos que falam que Deus te ama. Deus te ama. Não o primeiro que Deus ama. Tem que falar, eu fui pecador, Cristo me alcançou, eu era assim. E agora eu sou diferente, não por causa minha, mas pelo que Deus fez na minha vida. E me colocar ao nível de necessidade. Exato. E aí é diferente, as pessoas começam a escutar. Mas se eu vou ajudar com uma atitude altiva, ajudar porque eu posso ajudar. Não é o certo, né? Se a gente olhar para a história de Israel nos ensina muito sobre isso. Porque a Bíblia fala que era um povo escravo, que foi liberto com a mão poderosa de Deus, e de alguma forma foi chamado por Deus para ser luz para o mundo, né? Da mesma maneira como nós também fomos chamados. E ao mesmo tempo Israel se envaideceu, né? Nesse sentido, até se perder novamente. Então, de alguma maneira, nós temos que tomar esse cuidado, né? Porque nós fomos chamados para ser luz para as nações. E luz é que ilumina, de alguma forma que traz o caminho, ilumina o caminho. E iluminar o caminho, o evangelho, não tem outra maneira. Então, mais uma vez, obrigado por todo mundo que pôde falar, que contribuiu. Todos contribuíram muito bem, eu acho que é isso mesmo. E, de alguma forma, meus irmãos, eu creio que a religião, a expressão é o que você tem que fazer, né? O evangelho é o que nós cremos, é em quem nós cremos, né? Então, não é o que, mas quem. Então, o nosso quem é o próximo, como eu mencionei no texto, e ele é a possibilidade, de fato, da vida das pessoas serem resolvidas, tá? E aí, se a pessoa vai ganhar dinheiro, se vai ter trabalho, se vai ter não sei o que, isso é outra conversa. Agora, o evangelho é outra coisa. Não é esse o ponto, tá bom? Amém, meus irmãos? Eu quero orar, então, e durante o Haroldo poder tocar mais um louvor, e que se alguém veio preparado para trazer... Você vai falar? Pode falar, Letícia. Pode falar. Você pode falar e já ora. Você pode fazer? Já ora. Oi, bom dia. Quem veio preparado para trazer os dízimos e ofertas, a caixinha tá ali, o Pedro vai pegar. E antes da gente terminar, eu queria só dar um aviso. A gente esteve conversando enquanto diáconos com o Pedro, a Renata, e o Pedro também falou com o Tiago, a ideia da gente começar a ter as reuniões de orações de forma nômade, a gente adotar um novo sistema. Essa terça-feira já seria aqui na cafeteria ainda, mas nas próximas a gente começar a pensar em voltar a fazer nas casas. Não precisa ser toda semana, pode ser de 15 em 15 dias, mas eu acho que é uma ideia legal para a gente começar a adotar. E quem quiser ser a primeira casa a receber a reunião, pode falar comigo, com a Renata ou com o Pedro. E é isso. Em São Paulo, Letícia. Um tempo bom. Pois a gente também vai em outras cidades. Cadê? E outra coisa muito importante, terça nós temos reunião de oração aqui 7h30 na cafeteria ainda. No sábado é ceia, então se preparem, né? Estejam todos aqui no horário correto. A gente vai disponibilizar uma lista lá no grupo da igreja em relação ao ágape, para ninguém trazer coisa muito discrepante, ou uns trazem muito, outros não trazem nada. E aí, é isso. Espero que fiquem todos bem. E o Haroldo vai tocar, depois eu oro para a gente encerrar. Ó Deus, a minha vida, Tu és o Deus, a minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia.
Tchau, pessoal. Vamos orar. Ah, vou orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais